Olá, empreendedor de sucesso, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar aí dos 4 conceitos que todo empreendedor precisa dominar para não quebrar. Tudo bem? Comecei o meu negócio aí, ou quero começar, então eu sugiro que você aprenda no mínimo, esses 4 conceitos antes de começar. Ah, mas já comecei, o que eu faço? Sento e choro? Não vai adiantar sentar e chorar. Você vai ter que reservar um tempo aí do seu dia, da sua noite, da sua madrugada para aprender. Eu sugiro que faça, porque senão o prejuízo é grande. Tudo bem? Conhecer e controlar esses 4 pontos é essencial para tomar decisões melhores, ter clareza financeira e construir um negócio lucrativo e sustentável. Viram a importância de conhecer esses 4 pontos? Vamos lá, sem mais delongas? Então vamos ver, né? Para quem não sabe, né? Os que já me conhecem sabem que eu sou o José Passos, eu sou consultor de negócios, né? Me especializei aí no MEI, pequenas e médias empresas. Ministrei aula aí nas 2 maiores instituições voltadas ao empreendedorismo no Brasil, tá bom? E eu estou aqui para dar algumas dicas. O primeiro que você precisa conhecer e ter clareza na sua mente aí de forma, né, a não ter nenhum tipo de dúvida é o quanto você precisa ganhar para viver. Olha, eu estou falando viver e não sobreviver. Cuidado, ninguém abre um negócio para ficar sofrendo, né? E a grande maioria dos empreendedores pequeno, o MEI, o médio né, e o pequeno empreendedor sofrem demais e não era necessário, né? Se for para sofrer demais, é melhor que ele continue como CLT, menos dor de cabeça. Tudo bem? Então vamos lá. O Prolabore é o salário do empreendedor. É como se fosse lá o olerite, né? O quanto que o empreendedor precisa ganhar, receber da sua própria empresa para viver. Este é uma das maiores sacadas que você pode ter no início. Você tem que separar a sua pessoa física da pessoa jurídica. Não importa se você está formalmente, né, aberto ou não. Tudo bem? Então, o Prolabore é o seu salário, é o que você recebe da empresa. Todo o dinheiro da empresa é da empresa. A parte que lhe cabe é o Prolabore. É a remuneração do sócio que trabalha na empresa. Eu posso ter sócio que não trabalha na empresa, tá bom? Ele é um sócio investidor, ele é um sócio minoritário e ele fica do lado de fora porque trouxe algum recurso ou tem algum conhecimento específico. Ele vai receber para o Labore também? Vai. Olha, mas não vai ser o mesmo do que a pessoa que trabalha lá todos os dias, o dia inteiro. E muitas vezes ele só recebe também a participação nos lucros, que é um outro assunto, né? Que é o lucro é só lá no final do ano, quando tem a distribuição de lucros entre os sócios. Deve ser definido como um valor compatível com a função exercida e pago regularmente, tá bom? É como se fosse salário, mas é pro labore, tá bom? Paga imposto, hein? Paga imposto, prestem muita atenção. E também contribui para sua aposentadoria. Olha, dono de empresa também se aposenta. Tem um erro gravíssimo que muitos empreendedores cometem, pagando o mínimo possível, né, dentro do Prolabore para não pagar imposto. Cuidado, vou falar disso em um outro vídeo, tá bom? Então, quais os benefícios do Prolabore? Organização financeira. Então, meu organismo financeiro, eu não gasto todo o dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa que o empreendedor tem que aprender é que ele não gasta. Tudo é investimento, tem que trazer retorno, inclusive o Prolabore, tá? Separação entre finanças pessoais e empresariais, tem que separar, gente. Se não separa, vai dar errado. Não cometa esse erro. O que é da empresa, o que é seu, tudo bem? Melhora o controle do fluxo de caixa, né? Vou ter previsibilidade, eu sei quanto tem de dinheiro nas minhas contas, nos meus caixas, tá bom? E planejamento tributário mais eficiente. Não é o assunto de hoje, mas eu tenho que prever lá o quanto eu tenho para receber e o quanto que eu tenho para pagar. Não é surpresa, não é sorte, é planejamento. Bom, esse é o primeiro ponto, é o Prolabore. Lembre-se que ele tem que fazer com que você viva, não sobreviva. A dica que eu dou assim é uma das dicas, né, para a elaboração do Prolabore, que você receba no mínimo o dobro do que você ganharia trabalhando para
uma empresa, para uma outra pessoa. É possível que a sua empresa lhe pague esse valor? Provavelmente no início não, tá? Ela vai ficar te devendo, mas sempre a parte a ser sacrificada dentro de todo esse processo é você, é o sócio, é o empreendedor, é o dono da empresa que tem que se sacrificar, tá? Não tem como deixar de pagar nenhuma conta para que você tire o seu Prolabore. Você deixa de tirar parte do seu Prolabore para pagar as contas. Tudo bem? Então, primeiro conceito aí é o Prolabore. Segundo, tão importante quanto o primeiro, e aí a gente vai ver que esses 4 são extremamente importantes, é o custo fixo. Não é achismo, é certeza. Eu tenho que saber com certeza responder na ponta da língua quando alguém me pergunta quanto é o meu custo fixo. Ó, custo fixo são as despesas que eu tenho que pagar todos os meses, usando ou não. Por exemplo, aluguel. Não tem jeito, né? Água, luz, telefone, internet, a gente vai ver aí, ó. São aqueles que precisam ser pagos independentemente do volume de vendas. E ele também está separado, por exemplo, de uma produção, tá bom? O custo fixo ele é separado da produção, tá bom? Ele é só fixo mesmo. Vendia ou não vendia, eu vou ter que pagar, tudo bem? Por isso que ele é separado, tá bom? Ele é fixo. Então, ó, aluguel, salários, Prolabore, internet, energia, sistema de gestão, contabilidade, material de limpeza, tudo que você possa imaginar, seguro, tudo que você possa imaginar, tudo que você paga para manter o seu negócio aberto. Ah, mas eu não preciso disso, mas eu tenho. Não importa, se pagou, é fixo, você paga todos os meses, você coloca ele nessa casinha, nessa caixa de custo fixo. E eu tenho que saber de memória, tá bom? Ou no máximo aí você abrir uma planilha e saber lá o resultado dos seus custos fixos. E o legal do custo fixo é que, como ele não é uma surpresa, por exemplo, hoje eu recebi a minha conta de água aqui na minha casa, né? Fui receber, abri o portão para o rapaz entrar e a variação de conta é de R$1, ou R$1 para cima ou R$1 para baixo, R$1 para cima ou R$1 para baixo. Por que essa informação é importante? Porque você pode lançar a grande maioria dos seus custos fixos o ano todo. Porque ele vai ter uma pequena variação. Mas mas não vai estar certo. Vai. Sabe o que você faz? Por exemplo, eu lancei do ano todo. A conta desse mês eu vou lá ver lá qual o valor que eu tinha colocado lá, né? Que você lembra que varia um pouco para cima ou para baixo ali? E aí eu coloco o real, o que a conta chegou, tá bom? Eu faço o ajuste da conta. Isso para todas as contas. Gente, conta não é surpresa, pelo amor de Deus, a não ser que seja um acidente. Estou dirigindo meu carro, uma máquina quebrou, ele é um acidente aí e que é surpresa. Eu tenho que estar preparado até mesmo para isso. Assunto para outro momento. Tudo bem? Então, custo fixo é o que eu tenho que pagar usando ou não. E não pode ser mais ou menos. Eu tenho que saber com exatidão. Tudo bem? 2 primeiros pontos lá. Prolabore e custo fixo. Vamos para o terceiro ponto. São os custos variáveis. Os custos variáveis, eles estão ligados à minha produção. Tá bom? A um produto ou serviço que eu ofereça para os meus clientes. Então, ele está ligado ao custo variável. Então, ele varia, variável porque varia, porque tem mês que eu vendo mais ou muito mais, tem mês que eu vendo menos ou muito menos. Por exemplo, ontem eu fui ao centro de Osasco e encontrei lá uma ex-aluna minha de 10 anos atrás. E ela tem lá um carrinho de cachorro-quente, né? Osasco é conhecido como a capital do cachorro-quente. E ela mudou de ponto, né? Não foi por vontade própria, foi por ordem lá de quem regula esses serviços aqui em Osasco. E esse ponto é incrível. Então ela triplicou as vendas nesse ponto, só com a troca de ponto, tá? Então os 2 primeiros finais de semana ela vendeu muito, já no terceiro foi mais ou menos e no quarto ficou normal. Então ela já sabe, olha, uma previsão que normalmente nas 2 primeiras semanas ela vai vender mais, na segunda, na terceira um pouco menos e na quarta semana normal, né? Então varia. Tá bom? Foi uma surpresa para ela, foi uma loucura, porque ela triplicou as vendas dela
com a mudança de ponto. Só que é só por um mês, depois ela vai trocar de ponto novamente, vai fazendo um revezamento. Por que que é importante saber disso, né? Porque até mesmo o meu montante de vendas também está atrelado ao meu montante de compras. Eu posso fazer uma previsão também, tá bom? Eu vou já sei mais ou menos quanto que eu vendo, tá bom? E o ideal é que quanto mais justo for o seu estoque, melhor para o bolso da empresa, tá bom? Mercadoria parada dentro de uma empresa, ela se torna prejuízo, porque depois de 30 dias ela já começa a perder valor. Imagina no caso dessa moça, que ela vende cachorro quente e aí estraga o produto, né? Passado tem validade, não pode perder mercadoria. O ideal é que o empreendedor ele nunca perca, só se for, como eu falei para vocês, um acidente. Então o custo variável aumentam conforme as vendas estão ligados diretamente à produção ou à venda. Quanto mais a empresa vende, maiores são os seus custos. Então o que entra nisso? Matéria-prima, comissão dos vendedores, embalagens, fretes, taxa de cartão. Gente, taxa de cartão é algo para um vídeo só. Me cobrem, eu vou falar sobre taxa. Vocês estão sendo enganados ou estão se enganando. Cuidado com taxa de cartão. Impostos sobre venda. Falei sobre produto, né? Eu faço lá o cachorro-quente e serviço, por exemplo, como o meu, que é de consultoria. O meu custo variável, por exemplo, é o meu deslocamento, minha alimentação, pedágio, qualquer outra despesa que eu possa ter para prestar um serviço. Tá bom? Então isso varia muito de cliente para cliente. Tudo bem? E igual ao Prolabore, igual ao custo fixo, o custo variável não existe mais ou menos. Ele é um cálculo, né? Um número exato ou mais próximo do exato possível. Tudo bem? Olha, gente, parem, evitem essa coisa do mais ou menos. Tá ruim, mas tá bom. São pensamentos de pessoas conformistas, tá bom? Então eu tenho sempre que pensar com excelência. Eu tenho que pensar melhor, tá bom? E melhor não deixa sombra para dúvidas. Tudo bem? Então vamos aí para o quarto ponto. E aí é o ponto que sem esses outros 3 pontos anteriores, eu não consigo calcular, eu não consigo enxergar. É o ponto de equilíbrio. Já ouviram falar de metas? E todo mundo tem meta, gente. Não se engane. Nós temos metas diárias, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Todo mundo tem. Mesmo que não gere renda. Não estou gerando renda, não estou trabalhando, não recebo nada, mas está gastando. Então você tem que ter meta. Meta de gastar menos. Ou de manter o gasto que você tem, porque ele está dentro de um planejamento financeiro do lar, de uma empresa ou de qualquer lugar que você esteja inserido, tudo bem? Nada é ao léu, não pode ser surpresa. E um bom empreendedor, ele nunca é pego de surpresa, tudo bem? É algo muito raro um empreendedor ser pego de surpresa, porque ele tem que se programar, ele tem que se preparar, tudo bem? Não caiam nessa cilada de ficar mais ou menos. E o ponto de equilíbrio é quanto preciso vender para não ter prejuízo. E essa palavra prejuízo, o ideal é aqui, né, que a gente troque ela por lucro. Né? Quanto eu tenho que vender para ter lucro. O ponto de equilíbrio representa o faturamento mínimo necessário para que a empresa pague todos os seus custos e despesas. Viram por que a importância de saber os outros 3? Então, Prolabore. Eu preciso estar dentro lá do meu Prolabore, o quanto eu preciso ganhar para viver bem, dentro do meu custo fixo. Tudo bem? E dentro do custo fixo, toda aquela, né, lista de coisas que eu preciso pagar para que o meu negócio funcione bem, esteja de porta aberta e não tenha problema nenhum. Tudo bem? Eu tenho que saber os meus custos variáveis, o quanto eu preciso ter de dinheiro para comprar matéria-prima, para prestar um serviço, né? Exato, não pode ter dúvida, para que eu saiba, né, calcular o meu ponto de equilíbrio. E aí é um ponto importante, né? Ponto de equilíbrio é um ponto importante. Quando nós somos crianças, nascemos, a gente não anda, a gente não tem equilíbrio. Com o passar do tempo a gente começa a ter essa coisa do controle do corpo, controle do corpo, e começa a ter
equilíbrio, não cai mais. Então eu tenho que aprender a não cair mais. E com o passar do tempo, o que eu aprendo a fazer? A correr cada vez mais rápido. Correr, saltar, né? Superar obstáculos. É como andar. A sua empresa tem que ter esse mesmo cuidado, esse mesmo objetivo. E aprender mais ou menos da mesma forma, tá bom? Então, olha lá. Neste momento, né, eu coloquei um gráfico aí. O ponto de equilíbrio representa o faturamento mínimo necessário para que a empresa pague todos os seus custos e despesas. Então lá tem o custo fixo, o custo variável. Eu sei quanto, né, eu preciso de dinheiro para manter esses dois. E aí eu faço o cálculo. Cuidado, as pessoas confundem faturamento com lucro. E nem é lucro, tá? É o que sobra, que é chamado margem de contribuição. Não está nesse ponto aqui, mas a margem de contribuição é um capítulo à parte, né? Então vamos supor que eu compre um produto e eu compro ele a R$ 50 e eu vendo ele a 100, a minha parte que me cabe são os 50. Sim, né, a grosso modo, só para que seja exemplificado. Então eu vou pegar lá, dividir o meu valor de custos fixos variáveis por esses R$ 50. Lembra que o meu valor de venda é R$ 100, mas o que me sobra desses R$ 100 são só 50. Divido todo aquele montante lá de custo fixo e variável por 50, aí eu vou chegar no número que é o que eu preciso vender para pagar essas despesas. Até que você consiga atingir esse montante, você não está tendo lucro nenhum, né? Está correndo até um grande risco aí de ficar no vermelho. Passei daquele ponto, opa, respira um pouco mais aliviado, mas não tanto. Eu recomendo que aí que você começa a correr mesmo, né, para que tenha um faturamento maior, para que sobre mais. O ideal é que sempre sobre. O dinheiro que sobra não é seu, pelo amor de Deus, é o dinheiro da empresa. O que é seu? É o Prolabore, tá bom? Se prenda ao Prolabore. Então aqui a gente colocou lá o número de receita, custo fixo, né? Fácil de entender. Até o momento, né, no primeiro ponto, não tem lucro nem prejuízo. Cheguei no ponto de equilíbrio, é chamado 0 a 0. Daí, tudo que passar, né, tudo que for vendido acima desse ponto, começa a gerar lucro. Então, o dinheiro que realmente gera lucro é a partir desse momento. Até ultrapassar o ponto de equilíbrio, ele só chega no 0 a 0. Não confundam, pelo amor de Deus, vendas com lucro, tá bom? É uma distância muito grande aí que a gente precisa percorrer para atingir esse objetivo aí de ponto de equilíbrio. Tudo bem? Eu sei que não é fácil, né? É muita informação para quem, principalmente para quem nunca teve esse tipo de informação, mas é importante que você adquira. Não corra o risco, né? Então a fórmula básica lá, ponto de equilíbrio é igual a custo fixo dividido por margem de contribuição. Tudo bem? Olha lá, vendo o produto a 100, me sobra 50, 50 eu pego o valor todo do meu custo dividido por 50, eu vou ter lá, vamos supor que eu tenha que vender 200 bolos ou 200 jaquetas. E eu divido esses 200 jaquetas pelo número, por exemplo, de dias que eu trabalho por semana. Eu trabalho 20 dias por mês, né? Trabalho de segunda a sexta. Então eu vou saber quanto que eu tenho que vender cada dia da semana. Olha, eu vou saber o quanto que eu tenho que vender por dia. Eu vou saber quanto que eu tenho que vender por semana, né? E por mês. E aí eu vou controlando lá para criar ações, mecanismos de atrair clientes para que eu possa, no mínimo, atingir o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio é o 0 a 0. O ideal é que eu ultrapasse o tempo todo. Tudo bem? Por isso, conhecer seus custos fixos e variáveis é indispensável para tomar decisões estratégicas, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês aí, em algum lugar vai estar um lugar para você clicar, mas se você me mandar uma mensagem ou por WhatsApp ou dentro do canal que você está me assistindo, falando eu quero, por exemplo, eu vou enviar para você esse template aqui, esse folhetinho para que você possa ter em mãos. Tudo bem? Teve alguma dúvida?
coloca aí a sua mensagem. Se achou que foi legal, dá um curtir. E que se achar que alguém está precisando desse conhecimento, compartilhe com os seus amigos. E até a próxima!